Muito bem, hoje, no terceiro domingo do tempo comum, vamos analisar essas leituras que parecem assim, que não tem, mas tem uma ligação muito forte. A primeira leitura que eu quero analisar é o Evangelho. O Evangelho, ele pegou o primeiro capítulo de Lucas, em que Lucas conta, aqui na frente, tem um banco aqui praticamente. Ele conta como é que ele escreveu o Evangelho. Lucas conviveu com Jesus? Não conviveu com Jesus. Como é que ele escreveu o Evangelho? Como nos foram, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso, que estudo seria esse? Entrevista. Lucas entrevistou um monte de gente, inclusive, quem é que falou da infância de Jesus? Lucas. Quem que vocês acham que ele entrevistou? Maria. Ele entrevistou nada mais, nada menos que a rainha do céu aí. Bem, depois ele pula para o quarto capítulo, em que Jesus vai para Nazaré, e entra na sinagoga, e pega o livro de Isaías. A tradução, na verdade, seria rótulo de Isaías, porque ele tinha um rótulo que abria assim. Naquela época não tinha essa Bíblia de zíper, como todo mundo pensa, alguns protestantes pensam, né? Que acham que essa Bíblia nasceu, nem tinha os evangelhos escritos, nada. Até Pedro e Paulo morrer, não tinha nenhum evangelho escrito. Aí ele lê isso aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Então vamos lá. Quem são os pobres que fala Jesus? Bem, pode ser pobre efetivamente miserável, sem dinheiro. As pessoas que são abandonadas aí, elas são prediletas de Deus, porque já tem um nascimento de uma situação muito precária. Mas Mateus fala de pobre em espírito. O que seria pobre em espírito? São as pessoas que têm bens, mas são desapegados. E ambos se reconhecem dependentes de Deus. Então a pobreza que é necessária na igreja é a pobreza de reconhecer que nós não somos capazes de dar, de satisfazer o que nós temos desejo na alma, que é viver feliz para sempre. Todo ser humano tem esse desejo, ser feliz para sempre. Quem é que não, a não ser que seja psiquiátrico. O problema é que nós não temos capacidade de dar essa satisfação. Por isso que Arthur Schopenhauer, filósofo ateu, diz que todo mundo vai entrar em depressão um dia. Que nós temos um desejo infinito de ser feliz e nós não somos capazes de saciá-lo. Mais cedo ou mais tarde, algo acontece que tira a nossa alegria. Mais cedo ou mais tarde, estamos passando por tensão. Bem, se nós sabemos que Deus pode tudo e me ama, então o pobre é aquele que, diante dessa impossibilidade de me fazer feliz para sempre, eu me abandono nos braços de Deus. Quando eu me abandono nos braços de Deus, Deus revela o seu projeto de salvação através da igreja. E o que a igreja, nesses 2000 anos, nos ensina? Que neste mundo não é o nosso lugar pleno, que nós temos que viver nele como tira-gosto. O prazer do mundo tem que ser no palitinho, com sobriedade, com virtude, mas que a plenitude, o banquete, está por vir, no novo céu e na nova terra que Cristo nos deu. Bem, esse projeto acalma o nosso coração, porque tem gente que vai viver a vida inteira com doença,
Pobre, passando por dificuldade, perder quem ama. Imagina quem está numa guerra. Uma bomba vai lá, explode, mata seu pai, sua mãe, você fica doente. Como é que você vai achar sentido nisso, se não for numa outra vida? Como? Mas não só teórico. Deus também te dá uma fortaleza para suportar os sofrimentos, esperança, alegria. A alegria é um dom de Deus. Então esses pobres que se abandonam em Deus conseguem ter força para suportar o sofrimento, esperança na vida eterna, alegria no meio da dor e assim por diante. Ou seja, para viver nesse mundo em paz, você tem que ter os dons e as graças do Espírito Santo. E além disso, a esperança no céu. Hoje, eu estava conversando sobre alguns processos de inventário com o pessoal aqui do judiciário, e eles disseram assim: padre, tem inventários durando 20 anos. Eu disse, credo, aí. O que mais me tocou foi que ele disse assim: e todos os inventários que eu conheço, que dura muito tempo, são de pessoas que não vão à igreja. Olha que coisa, eu não toquei nesse assunto. Ele, por conta própria, fez uma investigação. Aí eu disse para ele, sabe por quê? Porque ninguém cede. Se você não tem o céu como meta, tudo é perda. Você não consegue perder por algo maior. É briga eterna. É briga eterna. A pessoa que não tem o céu na sua vida, tudo ela está querendo ganhar. Ela não é capaz de ceder, de perder, entre aspas, ou de se doar, pensando na transcendência. Bem, o que mais que fala? Os pobres, os cativos, os escravos. Quem são os escravos, gente? Quem acha que pode fazer o que quer. Ah, mas esse não é livre? Essa é a armadilha de Satanás. Satanás acha que quem tem dinheiro e pode fazer o que quer é o livre, mas não é. Se eu tenho dinheiro e tomo Coca-Cola no almoço e na janta todo dia, quando não tiver Coca, o que vai acontecer? Pode ter o banquete que for. Ah, mas não tem Coca não? Vai lá comer, rasgando a garganta, sonhando com aquela Coca. Não é assim? Hã? Quem é mais livre? Quem tem o dinheiro que toma Coca todo dia, ou quem não precisa da Coca para comer? Está vendo? Não, eu posso ter a mulher que eu quero. Aí o cara vira um viciado no adultério, em mulher. Não dá conta de ficar com a sua esposa. Não dá conta. Vai para um lugar, já está olhando a pessoa, já está mandando mensagem. Vive uma escravidão. A prova é que tem mulher que vai lá e toma o dinheiro do cara tudo e o cara acha que está apaixonado. Não é assim? Isso é cegueira, escravidão. A pessoa que tem um encontro com Jesus, ela é capaz de se dominar, parar de ver ao redor e olhar para sua esposa com um olhar de entrega total. Para isso você tem que dominar a si mesmo. O homem mais livre do mundo é aquele que mais domina a si mesmo. O homem mais poderoso do mundo é quem mais domina a si mesmo. O resto é tudo escravo. Agora eu vou entrar na primeira leitura. Vocês vão entender por que a igreja colocou o evangelho com a primeira leitura. A primeira leitura é o momento em que o povo que estava no exílio, que foi arrancado de Israel e colocado no outro país que não tem religião, as sinagogas foram destruídas, o templo foi destruído, eles ficaram por décadas fora do seu país. Seria como se viesse um povo aqui, arrancasse os católicos, mais os católicos de Paraúna, e mandasse para um país que não é católico, China, Tibete, destruísse as igrejas, as capelas todas aqui, e daqui uns 20, 30 anos a gente voltasse para cá, e as ruínas da igreja, e nós fôssemos celebrar uma missa campal nessa praça, porque era numa praça, não era? Era ou não era? Assim, na praça que fica de frente à porta das águas, Esdras
é o sacerdote, e Neemias o governador, que foi encarregado por um rei pagão de deixar o povo voltar para a terra. Fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia. Teve uma mulher lá em São João, ela até estava indo nas missas, vamos nas missas. Padre, essa missa sua é longa demais. Para ir nas suas missas tem que viver por causa de igreja, ué. Mas ela está indo nas missas. Mas a missa é 1h30, 1h20. Aqui não, do amanhecer até meio-dia, lendo a palavra. Porque o povo só valoriza quando perde, não é? E olha que tem muitas profecias dizendo que logo, logo nós vamos ser tão perseguidos que a missa não vai ser tão fácil ter. Só que, mesmo assim, o povo estava feliz. Olha assim, todo o povo escutava com atenção a leitura. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista do povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Olha a sede que o povo estava. Imagina voltar para Paraúna, depois de muitas décadas num país sem missa, sem nada, sem adoração, sem confissão. Dá para dar valor ou não dá? Depois inclinaram-se, prostraram-se diante do Senhor, com o rosto por terra, e leram e depois Esdras manda que o povo fique feliz, que o povo estava chorando. Não fiquei tristes, nem choreis, pois o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. O povo dá valor quando perde. Ora, esse povo estava escravo, ipsilíteres, né? Realmente escravo. Hoje, o povo está escravo no pecado, nos vícios, jogo, álcool, drogas, adultério, internet, pornografia, masturbação, avareza, poder. Hoje a escravidão é essa. É essa escravidão que Jesus veio libertar. Alguns se afastam da igreja e sentem saudade, porque sabem que lá fora não dá respostas profundas na nossa vida. Mas o problema maior, gente, é que existe um povo lá fora que nunca teve uma experiência com Deus, e estão lá fora loucamente desesperados para saciar esse desejo infinito de ser amado, a felicidade, e aqueles que podem juntam dinheiro, e bens, e aquilo fica vazio, e família brigando, e filho brigado, e filho que se perde, droga, é adultério que descobre, é relacionamento que está ruim, é pai e mãe, é irmão que não conversa, e vai vivendo um desespero, porque ninguém nunca disse para eles que só vai resolver, como o rapaz falou, todos os inventários de 15, 20 anos de gente que não vai na igreja. Esse problema nunca vai se resolver se você não transcender para o céu, se você não buscar as graças que Deus te dá. Existe um povo que nunca teve contato com Deus, e a nossa missão é buscar esse povo. Existem 3 tipos de povo que eu quero falar agora, por isso que eu quero juntar a levar Jesus que liberta dos cativos. Esse povo que está lá fora, que os pais não educaram na fé, que não tiveram catequistas, que padres não educaram, que não ouviram a palavra, e estão lá desesperados. Quando eu digo desesperados, pode ser com R$1 na conta ou $1 bilhão, mas o desespero é da alma, que geralmente quem é rico desespera mais rápido. Outro dia alguém me disse: padre, a pessoa mais bem sucedida de Montevidéu deu um tiro na cabeça, do nada, saiu de casa com a caminhonete, puf, ninguém entende por quê. Eu entendo o desespero de não ser feliz. Quando você tem bens, você tenta com aqueles bens saciar seu desejo de ser amado, saciar, te dar paz, e não te dá, você desespera. Como é que nós vamos trazer esse povo para cá?
Ontem foi dia de São Paulo. São Paulo falava o quê? Dava o seu testemunho. Se você chegar lá fora e falar, que é o que acontece muito, você é muito avarento. Você só pensa em dinheiro. Você come demais. Você é um safado que fica com outras mulheres. Você tem que parar com isso. E se irrita, não é verdade? Eles não vão vir por causa disso. Vocês têm que ir lá fora e testemunhar o que Deus faz e fez com vocês. São Paulo dizia: eu era judeu, criado por Gamaliel, perseguia os judeus, próximo aos sumos sacerdotes, mas eu vi a luz, Jesus mudou minha vida. Eu fiquei cego, fui conduzido e depois me fizeram cair as escamas dos olhos. E vocês vão dizer: compadre, eu era igual ao senhor. Por muito menos eu ficava nervoso, eu não conseguia dormir. Hoje eu tenho paz. E olha que eu tenho mais problema hoje que antes, mas eu consigo ver os problemas com mais tranquilidade. Eu sei que Deus está de olho, que a providência dele. Hoje eu não me preocupo tanto com meus filhos que estão lá longe, porque antes eu não dormia. Agora eu sei que Deus está com eles, que eu rezo e ponho eles na presença de Deus. Compadre, eu era um cara safado, chifre, que só buscava outra mulher. Hoje eu consigo me dominar e olho para minha esposa e tenho amor por ela, porque Deus me ensinou a amar minha esposa. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo ir num ambiente sem ficar olhando para os lados. Comadre, eu era irritada com qualquer coisa. Hoje Deus me mudou. Quando você fala de si mesmo, não irrita tanto os de fora, os que estão lá desesperados. O testemunho arrasta. Então eu digo: dê o testemunho do que Deus tem feito na sua vida lá fora e traga esse povo para cá antes que eles metam tiro na cabeça, antes que façam bobagem. Tragam para a igreja, porque lá fora não tem sentido essa vida, não tem. Agora, o gargalo são os outros dois tipos de povos: o da sua família. Eita, família é o trem difícil, não é não? Tudo que você faz de igreja para uma família não é convertida, incomoda. Ontem, ou não sei se foi hoje ou ontem, tem uma menina que eu acompanho, uma conversão belíssima, que ela converteu no curso de noivo, e o marido não. E ela me ligou, até rindo, porque hoje ela tem maturidade para isso. Porque o marido é viciado em jogo, estava bêbado, e ligou para ela chorando que quer morrer. Quer morrer, quer morrer. Aí ela ligou para a irmã, porque ela está com criança pequena, para a irmã ir atrás, para ver o que estava acontecendo, essas conversas. Aí no dia seguinte, chega as irmãs com outros parentes e diz assim: nós viemos aqui porque o problema do meu irmão é você. Você força ele para a igreja. Você força ele a rezar. Ele não pode ser forçado a ir para a igreja. Você que está querendo ter filhos, você não quer e tal e tal. Ela olhou assim e falou: peraí, vocês vieram aqui para me culpar por causa da igreja? O vício que ele tem de ficar a noite inteira jogando não é o problema? O vício do álcool não é? É a igreja. Então a família sempre tem aqueles que te colocam na berlinda. Quem te viu, querendo dar uma de eu te conheço, não é não? Você vai morar na igreja, agora para você tudo é igreja. Não pode falar que vem na igreja uma vez. Esses da família, você vai ter que ter mais paciência, rezar por eles, dar o seu testemunho. Aí quando você dá testemunho, critica, ou não é? Mas esses da família são aqueles que vão purificar a sua conversão. Se são enjoados demais, gente, você pode mandar catar coquinho também. O que você tem a ver com a minha vida espiritual? Né? Quando é marido, você fala: olha, isso, a missa diária, o rosário, jamais, é a prioridade. Quando é gente mais distante da família, fala: vai cuidar da sua vida, se for para encher o saco. Se tiver abertura,
conta o seu testemunho. Eu era assim e hoje sou assim. Isso para mim é tudo. Vem você também. Vem para a igreja. E você vai ver sua vida mudar interiormente. E o outro povo, que é complicado, é povo que está na igreja há muito tempo, que não quer converter. E quando você dá seu testemunho, critica. Fala que você está falando demais. Eu dou muito meu testemunho pessoal. Eu já ouvi demais ele empurrar para todo lado. Ele fala de si demais. Ele fala que ele tinha dinheiro. Ele gosta de se gabar. O testemunho, o centro é o quê? Eu ou a conversão? Conversão. Se alguém ainda não quer converter e ainda joga o joio, você pode falar aqui na igreja: você está sendo instrumento de Satanás. Porque além de não converter, você quer que eu dê atenção a algo que faz parte da história de conversão antes da conversão? O que eu tenho de mais concreto para falar é da minha vida, é o que Deus fez comigo. E o meu foco é a graça de Deus superando a minha miséria, não é me exaltar. Tanto é que eu nunca, jamais escondi minhas fraquezas. Eu inclusive disse para vocês, e repito, que se não fosse a graça de Deus eu não estava aqui nunca. Mas nunca. O último lugar no mundo que eu ia estar, suando debaixo dessa roupa aqui. Mas jamais. Mas nem morto. Não, morto talvez, querendo suar, não ia estar. Certo? Eu estou aqui porque Ele mudou a minha vida. E é isso que vocês têm que testemunhar lá fora. Eu sempre pensei só em vida boa. São Paulo pensou em perseguir cristãos. E São Paulo perseguiu os cristãos por uma causa boa, entre aspas. Porque quem pedia era o sumo sacerdote, que era a igreja da época. Ele não estava obedecendo o povo de fora, não. Ele estava obedecendo o povo da igreja, que era a sinagoga. Só que ele estava errado. E Jesus diz: por que me persegues? Quando persegue um membro da igreja, persegue o próprio Cristo. Então vocês têm que contar sim o que Deus faz na vida de vocês. Para todo mundo. Se alguém da família está te criticando, conta para o outro. Comadre, eu era assim, eu era enjoada demais, agora eu estou melhor. Por isso que eu falo que em festas de família, não é hora de você ficar criticando a festa, que está tendo bêbado, é hora de você amar. Porque festa de família, tem gente de todo jeito, é a hora de você mostrar que você está melhor, que Deus mudou a sua vida, para que eles queiram vir para cá. Porque se vai uma pessoa enjoada, ninguém quer, uai. Ninguém quer. Agora, se é a família que está te enjoando o tempo inteiro, alguém da família, e você não tem, você pode falar: a minha vida, eu tomo conta. Se você não quer se converter, e eu te digo, aproveita e se converta, eu sei que o que Deus fez comigo é impagável. Então se você não quer ouvir, deixa eu falar para outra pessoa. Como diz Jesus, sacode a poeira dos pés daquele que não quer mudar de vida. Então Jesus diz: eu vim para cair as escamas, para ajudar os pobres que se reconhecem dependentes de Deus. E tem esses três tipos de povo: um povo que nunca viu Deus, que geralmente são os que mais se abrem, e o povo da família, e os que estão na igreja há muito tempo, que não quer conversão, que são os mais te cutucam. Essa pessoa chegou aí agora e já quer fazer isso? Aí são os gargalos da vida. Outra coisa que eu quero falar para vocês: quando você tenta converter outras pessoas, mesmo falando da sua vida, às vezes a encheção de saco é tão grande, tanto na igreja quanto na família, que de vez em quando a gente dá um piti, não é? Dá ou não dá? Eu atendo algumas, principalmente mulher que quer converter o marido, eu falo assim: não, vai amando ele e vai trazendo aos poucos, vai tendo paciência. Aí passa um tempo: não, está dando certo, padre, agora eu não estou brigando. Aí passa mais um pouquinho de tempo, ela chega chorando: padre, eu xinguei ele tudo, mandei ele sumir, que ele não presta. E agora? Ele não vai na igreja mais. Fala: calma, Deus já conta com o nosso piti.
Ele vai tirar um bem. E geralmente tira, se você confessa, reza, fala: Senhor, transforma minhas palavras pesadas em conversão para o meu marido. Ele ainda vai converter mais ainda. Porque Deus só quer a sua luta. E de vez em quando a gente perde as estribeiras. Quando alguém está cuidando de alguém acamado, eu atendo de vez em quando algumas pessoas assim: Padre, eu sacudi minha mãe. Falei: o que sua mãe fez? Ela está pedindo toda hora tomar banho. Falei: eu sacudi era mais, né? Porque tem hora que você perde a paciência. Aí tem gente da família que fala: nossa, mas como é que ela faz isso? Mas não cuida não. Não fica lá 24 horas do lado não. Não é assim? O que eu falo? Olha, Deus está vendo que você está cuidando da sua mãe. Isso já é belo. Você é maravilhosa. Eu falo às vezes desse jeito: eu tenho orgulho de te conhecer. Uma mulher que cuida da mãe 24 horas. Uma vez ou outra sacude, dá uma sacudida mesmo, né? A gente perde a paciência. Ela dava piti toda hora de tomar banho aí. Como é que você aguenta? Você já está lá 24 horas dedicando a sua vida. Então Deus já sabe dos nossos pitis. Não precisa ficar preocupando. Uma hora você está na sua família enchendo o seu saco. Você xinga todo mundo, fala: ah, vocês não estão com nada. Vem cá, confessa, reza aqui no Santíssimo e volta lá, toma Coca-Cola com eles que vai dar certo. Não, padre, eu pus tudo a perder. Não pôs. Se você continua testemunhando com a sua vida e contando o que Deus faz com você, eles vão se converter ainda. Olha o que eu estou dizendo, eu já vi muito disso. E eu quero terminar contando. A segunda leitura fala do corpo de Cristo, né? Eu já falei várias vezes aqui: todo batizado faz parte do corpo de Cristo. E que Jesus precisa de você para o corpo dele funcionar, do seu testemunho lá fora. Mas eu quero terminar. Eu recebi um vídeo no Instagram ontem. Jamais eu faria isso, mas esse vídeo mexeu muito comigo. Um senhor pregando no ônibus nos Estados Unidos, com a Bíblia na mão, e um jovem xingando ele: cala a boca. E ele não parava: cala a boca. E ele estava com papel além da Bíblia: por favor, sai daqui, cala a boca. Aí o papel caiu, esse jovem levantou e chutou o papel. Aí ele abaixou para pegar, ele empurrou o senhorzinho: por favor, some, eu não quero a sua religião, sai daqui. E ele continuou falando de Deus, até que o jovem foi, pá, meteu um tapa na cara do senhor. Aí o povo do ônibus levantou, né? Deixa o jovem, vocês têm que tomar atitude também, não pode deixar, né? Quando o jovem bateu no senhor, ele abriu a passagem que fala: quando alguém te bater de um lado, oferece o outro. Aí ele leu e chegou no jovem e disse: o outro lado é seu também, pode bater. Aí o povo do ônibus: não, não, pode bater, meu filho. E o jovem assustou, deu um passo para trás e disse: o seu Deus matou meu pai, o seu Deus levou meu pai, eu não confio mais. E começou a chorar. Passado mais algum tempo, estava com a cabeça no ombro, no peito do Senhor. Não metam um tapa na minha cara, que eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu passo o trator. Mas que isso mexeu comigo, mexeu. Ontem eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Como que a humilhação de um salva o petulante. E às vezes isso vai ser importante na sua família ou na igreja. Às vezes é melhor não revidar com quem te cutuca, nos locais que deveriam ser mais acolhedores. E a sua humilhação depois pode salvá-los. Certo? Agora, essa atitude do Senhor, gente, é para gente grande. Fazer o que Ele fez é para gente grande, não é para qualquer um. É gente que tem que ter muito Deus. Não é para qualquer um. Ser humilde é para gente grande. Ser petulante, revidar, qualquer um faz. O que Ele fez é para gente grande. E é assim que a gente vai trazer o povo lá fora. Com essa humildade, com essa entrega total. Que Nossa Senhora, a Mãe da Humildade, nos ajude. Assim seja. Amém.